Bom dia, bom dia. Mais um encontro hoje, nesta segunda-feira, com a Cornélia Bonecamp. Ela que é a precursora, né, uma das precursoras do pensamento sistêmico aqui no Brasil. E hoje nós vamos estar falando sobre o problema. O que fazer com os problemas se nos apresentam no dia a dia da gente? Excluí-los ou utilizá-los como uma oportunidade de crescimento? Esse vai ser o tema da nossa live de hoje. E espero que todos se sintam à vontade também para fazer algum questionamento, perguntar. Qualquer dúvida a gente vai estar esclarecendo durante a live. Então a Cornélia já está chegando, vamos aceitando ela. Bom dia, Cornélia chegando. Bom dia, Cornélia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Então tá bom. Sim. No início da live eu já estava falando, né, Cornélia, no nosso tema de hoje, que é um tema que é engraçado por um lado, preocupante por outro, né? Então acho que a gente hoje nós vamos estar talvez desmistificando um pouco a questão problema, né? Sim, isso O que mesmo. fazer com o problema? Excluir ou utilizá-lo como oportunidade de crescimento, Cornélia? O que você tem para contribuir com isso hoje? Podemos imaginar, em primeiro lugar, tudo que excluímos, atraímos. Podemos Uhum, imaginar, se eu digo, não quero ter um fracasso. Temos a palavra não, mas o uhum, que está no nosso olhar e o que o nosso sentir conecta é fracasso. Não? certo. Tudo que não queremos, não queremos, não queremos, no fundo atraímos. Uhum, Então, importa perceber que é muito importante, de verdade, conectar com aquilo que queremos, em vez de não quero fracasso. Por exemplo, quero sucesso, uhum. não? E isso é realmente que tudo que excluímos, atraímos, faz parte da natureza do ser humano. Perfeito. Não? Muito importante isto. Exatamente, Cornélia. Por exemplo, podemos imaginar, principalmente com crianças, não faça isso, não faça isso. Então, colocamos neles a energia, as imagens, as sensações daquilo que não queremos que eles fazem. Uhum, uhum. Sim? Perfeito. Sim. Deixa eu dar um bom dia. A Edna é do Japão, ela tá no Japão, ela está assistindo a gente, uma amiga nossa, Sim? diretamente do Japão, tá? Então, 8 horas da Maravilhoso. noite agora, 8 horas da noite agora, ela está assistindo Isso lá. mesmo. Sim? Bom E dia a a todos que estão Iesa está chegando. lá. Com É, isso, quem? ela. Sim? Ah, é? Sim. Legal. Sim. Então, é engraçado, né, Carolina, porque, na verdade, a gente fala do problema, né, normalmente, como você fala, né, a nossa primeira intenção é excluí-lo, né, das nossas Isso. vidas, né? Sim. E a gente, realmente, eles nos dão uma oportunidade de crescer a partir do momento que a gente olha as possibilidades que ele tem de ser resolvido. Ou seja, talvez a gente se foca demais no problema em si, né? E não nas Sim. possibilidades que nós temos de resolvê-lo. E a Isso gente mesmo. gasta muita energia naquilo de, nossa, mais um problema. E a gente volta naquele tipo de empresário problema. Ele gasta a energia o dia inteiro acreditando que tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver e não faz o que tem que ser feito, né, Cornélia? E podemos imaginar dentro disso uma coisa é muito, muito importante. Nunca é a situação problema que é o problema, entre aspas. Uhum, Nunca é a situação problema. Sempre é a nossa maneira de conectar o ver isto.
Então, isso tem muito a ver com a nossa personalidade, ou com o jeito que nós estamos com nós mesmos. É muito importante, porque qualquer situação difícil ou situação problema, cada um vê diferente. Então, é muito importante parar e perguntar. Enquanto vejo essa situação problema, o que falta em mim mesmo? Ou o que não está bem em mim mesmo? E aí podemos crescer. E, claro, depois é muito importante de visar situação problema. Quais possibilidades existem de ver e de achar caminhos. Uhum. Você falou uma questão muito importante, né, Cornélia, que é estar bem com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Sim, sim. Você ter teu bem-estar bem claro, bem, porque aí fica mais fácil, né? Facilita essa questão de como olhar o problema, porque exatamente muitas vezes quando a gente está não estamos olhando bem para o nosso bem-estar, não estamos bem quando a gente não está bem com a gente mesmo, aquele problema se torna uma montanha, né? Agora, quando nós estamos bem, aquele problema se torna uma pedrinha. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. Primeira coisa, nós estarmos bem com nós mesmos, né, Cornélia? Isso faz toda a diferença. Isso mesmo. E dentro disso importa muito ver como funciona o ser humano em si, pela natureza dele, e o que são crenças ou condições ou valores dados pela sociedade ou construídos, não? Uhum. Pela natureza é o seguinte, ser humano, enquanto tem... Entrou uma ligação, né? Desculpa. Entrou uma ligação, tudo bem. Sim, tudo bem. Sim, entrou. Então, se tem algo novo, normalmente colocamos mais energia, não? Uhum. Novo namoro, novo trabalho, nova coisa, novos estudos, colocamos energia extra grátis. É da natureza. E essa energia normalmente não colocamos. Segundo é que nós, como seres humanos, temos a tendência de entrar em sintonia com os outros. Queremos ser um com o novo chefe, queremos ser um com o nosso time, não? Isso também é da nossa natureza. E com isso também tem, depois de um tempo, aí o chefe faz algo que não queremos, ou não faz sentido, ou alguns do time. E isto normalmente é uma projeção de algo que não está bem em nós mesmos. Então, qualquer dificuldade ou qualquer julgamento que temos em relação a pessoas ou assuntos, importaria muito mesmo de parar e perguntar o que falta em mim, o que não está bem em mim mesmo. Uhum. Sim. Cornélia, você Sim. consegue falar? Eu acho legal isso que você fala da questão de você fala isso muito, você esclarece muito bem na formação que você de constelação, né, de visualização sistêmica que você dá, a questão de projeção, né, daquilo que não está bem em nós, como a projeção no outro. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso é interessante as pessoas olharem para essa questão, porque muitas vezes a gente não está bem e culpa o outro, né? Sempre o outro é muito mais fácil ser culpado em relação a isso. Explica como funciona essa projeção aí, por favor, Cornélia. Sim, podemos imaginar, por exemplo, no trabalho também. O outro não faz o que eu quero, então julgo o outro, julgo a pessoa e não vejo o assunto e não me abro para talvez o que faltava eu ter visto
para essa situação ter acontecido. Podemos imaginar num problema no time, julgamos talvez uma pessoa e não temos no olhar que, por exemplo, na empresa tem 2, 3 sócios que estão desalinhados e de algum jeito até internamente brigando um com o outro. Se numa empresa tem, por exemplo, dificuldades ou brigas, diferenças entre sócios, isso é um campo informacional que normalmente colaboradores inconscientemente conectam, porque no trabalho é um campo denso de informação que é mais fácil conectar. E aí podemos imaginar, como vou falar, aí eles conectam com problema e normalmente 80% das dificuldades em times tem a ver com o funcionamento da empresa ou com o campo informacional da empresa, que normalmente, entre aspas, não olhamos. É uma coisa, não? Ou pode ser também que a meta do time colocada talvez não é realmente bem feita. Poderia ser feita de um jeito diferente. Podemos imaginar agora um monte de diferentes coisas que podem causar os problemas. Então, é importante de deixar de culpar pessoas e ver o que faz o problema acontecer do jeito que é. O que poderiam ser ingredientes, entre aspas, para o problema emergir. Porque qualquer problema, qualquer dificuldade, sempre é perfeita. Aprendemos no pensamento cartesiano, mecanicista, problema excluir, como se fosse linear. E podemos imaginar qualquer problema, qualquer dificuldade, sempre tem vários ingredientes e é perfeito em relação a isso. Sempre uso o exemplo do bolo. Se eu faço um bolo, coloco frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos, esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que não vamos comer esse bolo porque é bem ruim, entre aspas. Ao mesmo tempo, ele é perfeito em relação a ingredientes e processo. Enquanto conhecemos ingredientes e processo, podemos trocar ingredientes e processos e geramos um outro resultado. Mesma coisa com qualquer problema nosso ou na empresa. Importa se abrir para os ingredientes e processos. Uhum. E muitas vezes, quando você falou de time, né, as questões, quando entram as equipes de trabalho, né, de colaboradores, muitas vezes o líder, levando para esse lado aqui, né, do problema, da projeção, né, o líder, ele começa a culpar, são colocadas as metas, mas se não são atingidas essas metas, começa a culpar, né, a equipe dele e não o procedimento que ele utilizou. Isso lá atrás, ele, por exemplo, ele não explicou para quê, ele não criou um engajamento dentro da equipe, não alinhou um propósito, né, claro para a equipe. E só depois de 30, 60 dias, ele começa a cobrar algo que ele não tinha feito lá atrás. Isso mesmo. Porque ele não estava bem com ele, inclusive, né? Sim, estamos até inconscientemente acostumados pelo pensamento linear mecanicista
também de sempre delegar, entre aspas, responsabilidade. Sempre seria a pergunta, qual é a minha responsabilidade em relação a isso? E talvez, Edu, se alguém tem uma pergunta ou dúvida, pode colocar no chat e será um prazer para nós responder, não? Isso, por favor, se alguém tiver alguma questão que queira aumentar ainda, né, a clareza em relação a isso, por favor, possa estar colocando que a gente vai conversando e criando um diálogo legal entre vocês e a gente aqui. E olhar exatamente, como você falou, nós fomos ensinados exatamente a tirar o problema da nossa frente, ou seja, né, e não é bem assim, porque se você olha para você mesmo, você traz a clareza. Só que a gente não está acostumado, a gente foi acostumado sempre a colocar a culpa do outro, né? Quando ele é desde criança, a gente sempre foi colocado desta maneira. Sim, sim. O outro é o errado. Isso de algum jeito aprendemos. E aí, inconscientemente, pelo nosso contexto, não aprendemos normalmente de assumir responsabilidade. E não aí, aprendemos isso porque o nosso contexto, onde crescimos, tampouco conhecia. E aí que faz toda a diferença, né, do pensamento sistêmico, né? Nós saímos do cartesiano, do certo e errado, e trazemos para a nossa vida o pensamento sistêmico, onde ele amplia, né, os contextos para que a gente possa trazer desta maneira as possibilidades de resolução das questões. Sim. Então, está aí o contrário, no caso, né, o antagonismo dos dois, né, um para um lado e o outro para o outro, que é bem diferente e amplia a nossa visão, amplia os nossos querer, né, também, né, tudo isso, né, quando ele do pensamento sistêmico, né? Sim, sim, sim. É totalmente diferente, não? Não sempre inconsciente aprendemos delegar responsabilidade, culpar os outros, não? Por exemplo, aí se vemos escola ou universidade, não sei, os professores são ruins ou os alunos não são bobos ou não sei que. E ninguém observa o que no fundo faz problemas, por exemplo, acontecer, que é o determinado, entre aspas, da cultura ou das regras do jogo, porque, por exemplo, professores são contratados para passar um conteúdo para alunos de uma faixa de idade num tempo predado. E isto agora tem mais do que 50, 100 anos e mais, não? Assim, depende do país, sim. E não mudou, mas não corresponde de jeito nenhum aos novos conhecimentos do ser humano em si e em grupo. Não? E importa muito ver como a cultura ou as regras do jogo do grupo, como eles inconscientemente até movimentam a população. O que sempre se perguntar, o que de fato é da natureza do ser humano e o que são construções. Se, por exemplo, cresço numa família onde tem muito problema, fracasso, e muito problema realmente é o mais importante. Aí vou aprender que a vida é problemática. Porque todos nós somos frutos, normalmente, do nosso contexto. Não somos do jeito que somos pela genética. O Yuli está
A Yuli mandou um abraço Eu para vejo você, né? muitas pessoas. Vejo o Rubens também. Não, façam perguntas, queridos. Não? Vamos Sim, aproveitar a Cornélia neste momento que está disponível para a gente tirar, esclarecer algumas dúvidas, né, pessoal? sim, sim. E quando a gente fala de família, né, do contexto, que quando tem uma família problemática, né, e a gente, aquilo lá se torna como se fosse normal viver em cima, né, vivendo, resolvendo problemas diariamente, para nós se torna uma questão normal, porque a gente, o nosso contexto fez isso. E aí, Cornélia, como mudar essa questão? Como que a gente pode estar mudando essas questões de sair de um contexto problema para um contexto, de repente, mais proativo, mais, né, que tenha um pouco de uma ação diferente? Como que a gente pode estar fazendo isso, Cornélia? Eu acho que um primeiro passo poderia ser de, de parar e talvez o que não saberia para o que poderiam ser outras possibilidades, outros caminhos. E uma coisa importante também, é muito importante, quais as pessoas com quais estou junto quase todo dia ou mais tempo. Porque, como falamos no inicial, queremos ser um deles e, ao mesmo tempo, o campo informacional inconscientemente nos movimenta, ou inconscientemente é isso que mais conectamos. Então, é muito importante também de ver quais as pessoas que estou junto. Eles aumentam situação, problema, ou são pessoas que podem ver problemas com uma certa serenidade, leveza, achando caminhos que são possibilidades de crescimento. Não? Uhum, Seria importante de buscar contatos ou pessoas que lidam com situações, problemas de um outro jeito e se juntar mais com essas pessoas. E claro que importa também no meu ver, de aprender uma outra maneira de ver a vida e o mundo, que não será cartesiano mecanicista. Porque no cartesiano mecanicista aprendemos a culpar, não? uhum. Delegar, não? Sim. No cartesiano, no mecanicista, nós aprendemos também que isto me serve e isto não me serve. Então, Sim, a sim. gente acredita Não, que o problema a gente tirando da nossa frente está resolvido. E não é bem assim. Porque se a gente não consegue enfrentar ele agora, lá na frente vai vir uma. Ou seja, ele vai estar se arrastando até lá na frente aparecer de novo numa outra situação. importa explorar, como muitas vezes falo, deixar uma situação, problema no prato de ouro e explorar. Uhum, Quais as partes que faz? Normalmente não temos essa consciência. Importa muito de se abrir para pesquisar as partes e aí perceber, esse nem sabia que essa crença ainda foi tão importante para mim. E mudando partes, geramos novos resultados. e uma das E coisas também. Pode nos falar. abrimos para caminhos. Uhum. Cornélia, uma situação também que você falou, no caso, quando a gente está envolvido, né, nessa informação densa de pensamento de problema, procurar um outro grupo, ou seja, a gente procurando um outro grupo, na verdade nós estamos mudando esse pensamento, né, esse pensar problema para uma outra maneira de pensar, ou seja, a gente começa a se conectar com outra informação Sim,
e com isto mudar os nossos comportamentos. E sempre, o que eu acredito também, a pessoa que você também disse, né? Ou seja, ter consciência de que está envolvido nos problemas, porque muitas vezes a gente está tão envolvido com esse pensar, né? esse pensamento denso de problemas, que a gente não percebe que estamos nesse ciclo, né? Sim, Então, sim. ter a consciência que estou aqui e sair desse, né? E ir em busca de ajuda, inclusive de outro grupo que pense diferente, e ele se conecte com isso, né, Cornélia? Se importa, no meu ver, aprender enquanto tem alguma coisa que não gostamos, ou situação, problema, dificuldade, de aprender, parar, fazer um passo interno para trás e virar observador disto. Se não fazemos isto, as nossas crenças, padrões internos, que temos normalmente desde pequeno, nos movimentam. Um dia fiz um trabalho com uma diretora na BASF, não? E ela sempre criticava o chefe dela. Criticava, sim? E com isto se sentia também acolhido pelo time. Uhum. E aí, olhando mais em específico, ficou claro que ela teve esse papel de criticar desde a família de origem. Ela criticava e criticava os pais e ela se sentia sempre melhor do que eles. E isso, claro, é fruto do contexto. Quando ela percebeu isto e inconscientemente conseguia perceber partes, essas dinâmicas, ela podia se reposicionar. E aí acabou também essa dinâmica e essa energia de ela criticar sempre o CEO, ela conseguiu colocar mais atenção no que é mais importante no trabalho dela, realmente colocar força no time dela e naquilo que estão esperando dela. Então, importa fazer passos para trás, gerar consciência para poder mudar. E aí, quando você gera essa consciência, como você falou dela, né? Ou seja, que se dedica mais, ou o pensamento fica mais focado naquilo que ela tem que resolver, as questões dela, no caso do trabalho dela, e a gente vai naquela atenção plena, né? Ou seja, quando a gente está preocupado em culpar o outro, a gente perde a nossa atenção naquilo que estamos fazendo. E aí atinge a produtividade da empresa também, ou seja, começa a ter questões de produtividade também dentro da empresa. Sim. Podemos imaginar se inconscientemente aprendi o papel de vítima ou agressor. Isso vai aflorar, seja nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, também no trabalho. E aí podemos imaginar se isso aflora no trabalho. Isso também tem muito a ver com o propósito, entre aspas, da empresa. Se o propósito, por exemplo, não, na empresa é ganhar muito dinheiro, aí esse propósito é voltado para a empresa, não para a sociedade ou para os clientes. E é um propósito mais, entre aspas, egocêntrico. E uma empresa com propósito mais egocêntrico também gera mais egocentrismo nas pessoas. Então, aí, diferente do que uma empresa que visa, em primeiro lugar, o bem-estar dos clientes. Aí, em conjunto, servimos aos clientes.
Aí tem uma cultura e, sim, e assim, procedimentos muito mais ver em conjunto somos fortes. E aí muito mais fácil de ver, divisar e conectar com, entre aspas, as metas em conjunto. E aí menos fácil afloram esses padrões pessoais. Perfeito. Essa questão, né, Cornélia, da gente olhar para ter esse olhar do pensamento como pensadores sistêmicos, né, ou seja, faz toda uma diferença para qualquer situação, né. Nós estamos aprendendo, né, porque acho que até você, né, você não para de aprender, né, você está todos os dias conectado na Alemanha, na Europa toda, né, você fala com todo mundo lá da Europa, em relação ao pensamento sistêmico, em relação às novas situações que eles estudam e você também junto com eles. Então, o pensamento sistêmico, ele não para de crescer na questão. Enquanto que a gente olha para o pensamento cartesiano mecanicista, ele é muito curto, né? Serve não serve, serve não serve, ou seja, não temos muito que trabalhar. E quando a gente olha para a questão problema, com esse pensar sistêmico, o problema perde a força, né? A questão problema perde a força. Tudo bem que nós... Por quê? Porque nós olhamos primeiro para nós. O que não está bem em mim? Deixa pensar, né, que você fala. Vamos dar um passo para trás. O que não está bem em mim que estou vendo, estou julgando alguma situação, estou vendo alguém que não está de acordo com aquilo que imaginava. E se a gente olhar de uma outra maneira, né, uma maneira cartesiana, a gente não olha desta maneira. Literalmente, a gente não olha dessa maneira. Aí, inconscientemente, seguimos, entre aspas, a nossa secretária interna, ou monkey mind, que é limitado. Então, Exato. importa muito fazer um passo para trás e explorar. Por exemplo, na empresa, o problema tem a ver com a minha personalidade ou tem a ver com conflitos em cima nos CEOs ou tem a ver com propósito até da empresa que movimenta inconscientemente os colaboradores de um outro jeito, ou tem a ver com a nossa tarefa, o nosso objetivo não ser comunicado com clareza ou determinado com clareza, virar pesquisador. Eu tive uma experiência, Cornélia, com uma empresa de 3 sócios. Sim. E entre eles não tinha uma comunicação, não tinha praticamente zero comunicação entre eles, cada um fazia a sua parte, mas entre eles não se falavam. E aí, eu, conversando com um deles, né, expliquei o que poderia estar acontecendo, ou por que estava acontecendo aqui, nessa linha de colaboradores, essa comunicação com chiado, ou seja, era passado uma situação e do outro lado não se entendiam. E com isto, o resultado não vinha do jeito que eles esperavam, lógico. Então, esse ruído entre a comunicação aqui, né, na área de produção, era muito grande. Sim. Porque, ou seja, o problema estava aqui em cima, né? Não se comunicavam aqui os três, uma comunicação interrompida, né, no caso, entre os três, e essa comunicação interrompida chegou aqui no patamar de administração e na parte administrativa e na parte de produção, inclusive. Sim. E isso é totalmente normal, entre aspas, porque normalmente também crescimos que qualquer coisa que pensamos, qualquer informação que está dentro de nós, é dentro de nós. Mas não aprendemos que qualquer informação que é dentro de nós é também fora de nós. É a física quântica que explica isso hoje perfeitamente.
Imagina se vocês simplesmente estão na Paulista e tem uma demonstração com muita agressão. O que fazemos inconscientemente? Conectamos internamente também com agressão. Então, o ambiente que estamos inconscientemente nos movimenta. Isso é fato pela física quântica também. Importa muito saber disto e parar, fazer um passo para trás e poder observar. Aí, se posso observar, posso tomar uma decisão. Se eu quero seguir com esta agressão interna ou não. Mas se não faço esse passo de observar e me posicionar, o risco de o ambiente me movimentar é muito alto. Eu quero que você explique um pouquinho mais para o pessoal que está nos acompanhando com ele, e que ainda o pessoal que possa estar assistindo depois né, gravada a nossa live, em relação àquela questão que você falou da secretária interna. O que traz de resultados quando a gente não percebe essa secretária interna que nós temos? Podemos imaginar. Imagina, por exemplo, um cliente não fecha o projeto. Não? É uma informação. Aí um disse, esse cliente é louco, ele não sabe o que perde. Um outro disse, não sei o que fiz errado para ele não fechar, aí não sou bom o suficiente. E um terceiro disse, o que deixamos de observar de necessidade de cliente para ele fechar o projeto. A informação do não fechamento é a mesma para os três, mas cada um inconscientemente conecta a partir das crenças e padrões com a informação de um outro jeito. Importa muito saber que cada um de nós é limitado. Ninguém sabe tudo. E enquanto sei e posso sentir isto, que sou limitada, posso me abrir para explorar e ver outras possibilidades. Não? E aí, hoje a ciência também fala, mais do que 60.000 pensamentos temos no dia todo e quase todos são os mesmos. Então, normalmente, se alguém cresceu, sempre foi criticado quando pequeno, aí não conectou com autovalor. E a partir disto, vamos observar todas as coisas na nossa vida com falta de autovalor. Importa realmente também olhar como estou comigo mesmo. Sim? Então, aí olha que legal, Cornélia. Imagina uma empresa onde tem uma questão a ser resolvida e chama toda uma equipe, né? E coloca o prato de ouro em cima da mesa para discutir. Isso. E cada um com essas né, suas crenças, né, seus comportamentos, seu contexto, ele Sim. vai dar uma ideia, uma possibilidade de solução daquela questão. Sim. Então, aí expande, né? Ou seja, é como se... Olha o interessante que fica isso daí, porque você faz um engajamento com a tua equipe também. É uma maneira de você engajar a tua equipe Sim. e facilitando a questão resolvida, dando um olhar diferente para resolver essa questão, onde você amplia diante dos teus colaboradores. Não precisa nem você estar, você precisa estar bem para estar aberto a ouvir as outras questões. Sim, sim. Eu acho que isso serão os novos caminhos. E, muita coisa vai ser assumido pela inteligência artificial e importa muito as pessoas e as pessoas também em conjuntos.
E isso importa muito, que também é chamado hoje de agilidade, não? De, enquanto tem um time problema, de deixar isso na mesa e talvez cada um dá ideia e ser ouvido para, a partir disso, encontrar o melhor caminho em conjunto. E saber que cada um de nós, cada um do time é limitado. Ninguém sabe o todo. E depois com isso, realmente, em primeiro lugar, focar no conjunto, focar na meta em conjunto, não nas pessoas, na meta em conjunto. O que a meta em conjunto precisa? O que foi esquecido? Realmente explorar em conjunto. Olha que legal, Cornélia. A Eglia está perguntando assim: bom dia. Quando está ocorrendo furto no sistema de trabalho, como proceder? Uma boa questão. Ok, agora só me fala o que é furto. Me dá... Roubo. Quando estão roubando dentro do sistema de trabalho, alguém está roubando alguma coisa. Aí, de novo, olharia para várias coisas, explorar, deixar no prato de ouro. Aí, enquanto tem roubo na empresa, com certeza importa olhar qual é o propósito. Porque normalmente na empresa, o dono da empresa, ele dá o sentido, ele dá o propósito. Então, importa muito, no meu ver, o CEO da empresa também, o CEO, o dono, é envolvido. E, sim, e explorar como possíveis ingredientes. No meu ver, e posso errar, não é uma empresa onde cada um se sente útil e, como vou dizer, com colaboração e a própria força em conjunto. Perfeito. Tem Com várias coisas. Qual é a cultura, quais as crenças, cada um é sozinho. Sim. Qual é a conexão com os clientes? Eles são em primeiro lugar. Podemos, e sempre pergunto, que empresa existe sem os clientes? Não existe, não? Então, em primeiro lugar, seria importante colocar atenção no melhor serviço para os clientes. E como não posso fazer isso sozinho, preciso do colaborador, preciso em conjunto. E diferente se, por exemplo, e não sem julgar ninguém, é a cultura também. Se o empresário quer ganhar dinheiro para construir uma casa, filhos estudarem, se ele está olhando para si mesmo, atrai egocentrismo nos colaboradores e também nos clientes. E aí cada um fica mais sozinho. Com certeza, o time na empresa é muito menos, como vou dizer, muito menos produtivo, não? E no egocentrismo, se alguém aprendeu de roubar, vai roubar. Mais fácil, entre as. Exploraria. Eu tenho uma empresa, Cornélia, que é interessante porque nessa linha, né, que você estava falando, e de repente também para acrescentar um pouco no que a Cleia falou, né, perguntou, uma empresa que estava no contexto da certificação ISO 9000,
quando estavam os consultores, né, toda vez que os consultores iam para ver se estava tudo em ordem, para poder estarem desenvolvendo, tirando isso 9.000 lá na frente, o dono da empresa falou, olha, o pessoal vai vir amanhã aqui, às 9 horas da manhã estão aqui, então vamos deixar tudo pronto, tudo arrumado, tudo, né, tipo, pronto para aquela né, inspeção deles, né? Ou seja, de uma maneira ou de outra, o dono da empresa já está passando alguma coisa de enganar alguém, né? Porque eles estão naquele momento, às 9 horas da manhã do dia seguinte, tinha que estar tudo conforme. Porém, o normal não era isso. O normal era tudo teoricamente, né, bem um pouco desorganizado em relação às questões que tinham que ser prestadas, né, as contas prestadas para você ter a certificação. Então, de uma maneira ou de outra, a informação densa que tinha nessa empresa, que era direcionada pelo dono, pelo CEO, era algo de enganação, né? Ou seja, vamos enganando, a gente se dá bem, por exemplo. Essa aqui é a mensagem que passava para os colaboradores. Porque às 8 horas da manhã 9 horas da manhã estava certo, o pessoal ia embora, voltava a ser o que era a empresa. Então, tem esse contexto também do que eles estão passando, né, Cornélia? Claro que sim, e podemos imaginar aí tudo é na base racional, sem conexão e de jeito nenhum tem força. Uhum, exato. De jeito muitas vezes querem enganar e um monte de coisas. O Antônio está perguntando aqui o seguinte. Imaginar o quanto estas regras de 9.000, por exemplo, eles também ficam congruentes naquilo que querem. Uhum, uhum. Só uma marca racional ou se realmente eles visam algo vivido. Certo. Olha só, o Antônio está falando assim, Cornélia, quando o gerente sente-se enfraquecido e começa a procurar o concorrente e levar o time, que dinâmica pode estar ocorrendo? Não entendo isso se ele se sente fracassado e Isso, ele, o concorrente, o que para, significa procurar o concorrente? Culpar? oferecer o serviço dele com a equipe dele para o concorrente da empresa. É como se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu tenho minha equipe, eu não Sim, tô, me sinto enfraquecido nesta empresa, então vou procurar o concorrente desta empresa que estou trabalhando hoje para levar a minha equipe e tudo, né, clientes e tudo mais para lá. Acho que é isso, né, Antônio? me dá um pequeno exemplo. Antônio, você fala? Vamos ver se ele vai escrever alguma coisa. Se não, é assim. Eu estou descontente na empresa que eu estou. Vamos lá. Sim. E aí eu vou procurar o concorrente dessa empresa para eu ficar, para trabalhar lá. Vou procurar algo melhor para mim lá, porque aqui nesta empresa que estou aqui hoje, eu não estou sendo valorizado. Estou sem força. É isso Então, mesmo. então, se desse jeito, se não estou bem na empresa onde trabalho agora, aí seria importante, no meu ver, parar e observar. Isso tem a ver comigo mesmo? Tem a ver comigo mesmo? Ou tem a ver com a cultura da empresa? E se eu percebo que isso tem muito a ver com a cultura da empresa, claro que posso decidir sair dessa empresa e até começar na empresa concorrente, tudo bem. Se isso tem a ver comigo mesmo, com a minha personalidade, talvez seria importante eu perceber isto e fazer algo para eu crescer internamente. Ok.
Aí, Antônio, fala se respondemos ou não. A Sim, Eglia está perguntando, ela vai ficar no meu Instagram agora, logo em seguida, e depois também no Instagram da Cornélia. Para assistir novamente a live que caiu justo a bateria do celular dela, então estava perguntando isso. sim, Cornélia, sim. eu acho que nós temos uns minutinhos agora. Eu vou pedir para você que você fale da tua formação, que de uma maneira ou de outra, tudo aquilo que nós estamos falando, assim, é certeza absoluta, porque já fiz duas formações com você, a familiar e a organizacional. E todo esse conteúdo, você é muito trabalhado com as pessoas, com a equipe que está lá, né, fazendo com você, né, como chama, o pessoal que vai lá para fazer a formação. Então, é muito bem trabalhado, muito bem pesquisado. A gente aprende com você a ser exploradores. Então, fala um pouquinho da tua formação, que vai começar o mês que vem, se não me engano, né? O mês que vem Não, ou no outro, não lembro. agora decidi de começar, não, agora decidi começar no dia 5 de maio, 5 não? de maio. Sim. Hum, essa formação é certificado, e eu também como trainer, também certificado do Infosium da Alemanha, que é Associação Internacional de Constelações Organizacionais. E aí, o objetivo é de vocês, na prática, fazendo, aprendem pensamento sistêmico complexo, sair do certo e errado, bom e mal. Podemos imaginar também esse certo e errado, bom e mal, é totalmente adequado para máquinas. Você pode desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Agora, corta ser humano, uma árvore, entre aspas, uma empresa em milhares de peças e junta de novo, não funciona. Precisamos, no meu ver, o pensamento sistêmico complexo, onde importa explorar como de fato funciona o humano em si e quais impactos grupos ou sistemas em relação ao ser humano. E quais sistemas são envolvidos em questões que importa muito, no meu ver. E fazemos isso de uma maneira realmente prática, não? Porque também é importante. Quem aprendeu a dirigir o carro pensando? Ninguém. Uhum. Fazendo, fazendo, fazendo. Para crescer, importa muito o que vemos, aprendemos integrar fazendo. E claro que vocês aprendem também o uso da ferramenta de visualização, constelação organizacional, que para mim é uma ferramenta muito poderosa para ampliar a visão num tempo muito curto. Nem precisam ser feito muitas pesquisas ou Uhum. realmente como toda informação está no campo informacional e de jeito nenhum isso é místico. Isso é comprovado ou é falado também pela física quântica. Então, com essa ferramenta, deixamos no olhar. Sim, acho que é. Sim, Eu acho que eu só vou falar que esse módulo são 4 módulos, né? Total de 144 horas. sim. É um módulo por mês, já entra na quinta, sexta, sábado e domingo, um módulo. No mês seguinte, o segundo, e assim são 4 meses de 4 módulos, fora as aulas online, né? Mas esses módulos de 4 meses, de 4 dias por mês, são presenciais, né? Então, que o pessoal pergunta se é presencial, se é online. Não, é presencial, porque é exatamente isso. A gente
A Cornélia ela dá muita prática. É, tem dias que são 3, 4 constelações por dia, então imagina quantas constelações, né, visualizações nós temos, porque o que ela faz? Ela trabalha uma questão e em cima dessa questão são debatidas né, o pensamento sistêmico e toda a experiência que a Cornélia traz, que ela traz para expandir o nosso pensar. Então, são muitas constelações, muita prática que se tem nesses quatro módulos de 4 dias, que são 16 horas, 16 dias, né, no total. E fora isso, os trabalhos online, que também temos, né, também Isso, temos exercícios online, né. A Eglia está perguntando, é em São Paulo, Eglia, aqui em São Paulo, capital. Fica bem próximo, fica a 4 quarteirões do metrô Faria Lima, então é super fácil de chegar. E, assim, é muito bom mesmo, essa formação é fantástica. por exemplo, com essa pandemia, até pensei ou oferecer coisas online e também fazemos coisas online. Ao mesmo tempo, até pessoas da última formação, eles não queriam online, queriam Uhum. presencial. E realmente se abrem para pesquisar o que é a diferença entre presencial e online. Podemos imaginar, podemos fazer uma visualização, constelação online. Perfeito. Vamos ampliar a visão. E tem também um encontro de Zoom, que vocês podem procurar, que vocês podem participar para conhecer. E Isso, também podemos passar as informações sobre pensamento sistêmico complexo online. Ao mesmo tempo, é diferente enquanto somos juntos, percebendo interligações e talvez até conectamos um pouquinho mais, como vou dizer, com o sentir, uhum. sentir o outro, sentir em conjunto no presencial. Isso, exatamente. Sim. É diferente. É bem diferente mesmo, é bem diferente. Os dois trabalhamos muito bem, né, com ele tanto online quanto Sim, presencial, mas o sim, presencial ele tem um peso maior aí para gente. sim. Então, qualquer coisa, que se alguém quiser conhecer um pouco mais do pensamento sistêmico, das constelações, visualizações organizacionais, nós temos encontros de segunda-feira, não são todas as segunda-feira, mas é interessante a gente perguntar no direct para mim ou para a Cornélia, e a gente manda o link, manda todo o processo para que possa... E é gratuito, né? O pessoal muitas vezes pergunta para mim, não, é gratuito, porque a Para intenção é exatamente que conheça o pensamento sistêmico, né? E ver como que ele atua na nossa vida. E normalmente fazemos nesses encontros uma visualização, constelação organizacional. Isso, também. Sim. Cornélia, então vamos encerrando pelo dia de hoje. Agradeço o teu tempo aqui, toda a contribuição que você deu para mim e para o pessoal que assistiu e ainda vai assistir, como a Eglia, né, que vai assistir novamente por causa da gravação que chuto caiu, da questão dela. E qualquer dúvida, qualquer probleminha, problema não, qualquer dúvida, né, sim, em questão em relação à formação, por favor, falar comigo ou com a Cornélia que a gente passa toda a informação. Né, Cornélia? Um grande Muito abraço para obrigada. você. E muito obrigada pelos participantes e espero que conseguimos contribuir algo que valeu a pena. Com certeza. Um grande abraço, gratidão a cada um de vocês. Um bom dia para você e uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Beijo. Muito obrigada. Obrigado.